Deus abençoe poderosamente a sua vida, você que hoje, sexta-feira, acompanha conosco o programa do Luxemburgo em Direto. Esse programa, ele tem como objetivo mostrar para si que há uma solução diante dos problemas, dos momentos difíceis, momentos até de desespero que você tem enfrentado. Você que olha para a sua vida e você vê claramente que por detrás desses problemas que você tem enfrentado, existe um mal, porque não é normal você estar a sofrer com esses problemas. Existem problemas que são de origem natural, mas existem problemas que são causados por forças espirituais do mal. Força da inveja, mal olhado, pragas e maldições lançadas contra a sua vida com o intuito de prejudicar-lhe. E nós vamos mostrar e provar para si que é possível você vencer esses problemas por meio da fé, por meio daquele que é poderoso para desfazer todo tipo de maldades que tem estado a agir na sua vida. Eu quero já deixar à sua disposição o número para o qual você pode ligar, você que precisa desabafar, você que precisa de ajuda, você que está a passar por problemas na sua vida e ninguém entende e compreende a dor que você tem enfrentado. Você que sofre com perturbações noturnas, você que vê vultos, ouve vozes, você que sofre com a depressão, a tristeza, os caminhos bloqueados, você que foi vítima de uma inveja, você pode ligar porque nós entendemos a dor que você tem enfrentado e vamos lhe ajudar. O número é o +352 661 483 761. Quero já deixar para vocês o testemunho da senhora Maria Aurora, ela que sofreu com problemas espirituais desde a infância. E isso, obviamente, afetou a adolescência, afetou a fase adulta da vida dela. E ela chegou em um ponto em que ela não encontrou mais solução e tentou, aliás, colocar termo à própria vida. Vamos tomar conhecimento e já voltamos. Já em criança eu tinha muito medo, tinha medo da noite, principalmente da noite, porque eu sempre que fechava os olhos eu não conseguia dormir porque eu via muitos vultos. Se visse uma sombra eu já ficava ali estática, paralisada, porque eu tinha medo daquela sombra, eu achava que era alguém que estava atrás de mim, que me estava a perseguir, e eu ouvia algo, ouvia vozes, e eu olhava e não via nada, e eu ficava estática, ficava ali cheia de medo, e eu não dormia, pronto, simplesmente depois durante um dia andava cansada, tinha que fazer a vida de casa, já em criança, porque o meu pai abandonou a minha mãe, nós éramos 3 filhos. Na escola zombavam de mim porque eu usava óculos, zombavam de mim porque eu não tinha lanche. E eu vivia assim, isolada no meu cantinho, chorava muito. Eu nunca tive uma mochila, não sei o que é uma mochila de escola. E então eu levava uma saca de asas de plástico, como agora, as sacas que se vão às compras, não é? E eu levava lá um material escolar. Eu à ida para a escola, a saca tinha um furo, eu perdia o lápis, perdia a borracha. Vivi isso tudo sozinha, porque eu não tinha a minha mãe para poder conversar, porque ela depois também entrou em depressão e eu cozinhava para ela. Se as coisas não estavam bem para ela tirava-me com tudo a ferver, eu tinha que fugir, porque senão levava com as coisas quentes, porque ela não tinha noção, porque ela também já estava maluca da cabeça. Então, aí foi-me arranjado um trabalho, e o trabalho foi vir servir. Eu ainda tinha 13 anos quando vim servir. E trabalhava desde que se abria o restaurante até o fecho do restaurante. Até que chegou um ponto que eu comecei a ter muitas hemorragias, comecei a cabeça a doer-me muito, me levaram ao hospital e o hospital dizia que era excesso de trabalho, excesso de horas de sobrecarga para a minha idade, para o meu físico. Aí arranjei um outro trabalho, fui para uma fábrica. Na fábrica onde eu trabalhava, conheci o meu marido.
E eu casei-me ainda tinha 17 anos. Pensava que ia ter uma vida melhor. Devido às hemorragias e à depressão, eu tive que fazer um tratamento durante um ano, até que eu engravidei. Só que eu tive uma gravidez de risco, devido aos problemas, muitos cuidados, porque senão podia abortar a criança. Tive um menino, depois dessa gravidez, ao fim de meio ano estava grávida outra vez. Não sabia que estava grávida porque era sempre hemorrágica. Aí outra gravidez de risco. Foi tudo assim muito complicado. Consegui, com a gravidez de risco, de repouso na cama, deitada, fazia tudo. Consegui ter a menina. E eu consegui concretizar o sonho de ter os meus filhos. Queria muito ter um casal e consegui. Só que a depressão ia-se agravando. O vazio dentro de mim era tão grande, que eu só sentia vontade de chorar, sentia uma tristeza enorme, era um buraco. Até que eu cheguei a um ponto que achei que não estava a fazer nada aqui, porque nada fazia sentido para mim na minha vida. Até que tentei o suicídio e como nessa altura eu estava a tomar 11 comprimidos por dia e tomava um comprimido que se chamava Morfex, que era a morfina em comprimido, para me atenuar as dores das enxaquecas. E eu então o que é que fiz? Tomei todos aqueles comprimidos Morfex, com os 11 comprimidos que tomava todos os dias. Tomei tudo de uma vez só. Foi-me ao fundo do poço naquela altura. Até que me vieram falar da igreja. Uma irmã minha, que já aqui andava, e a minha mãe, porque ela falou assim: olha a mãe já está livre daquela saca de remédios que tinha, ela já não vai ao Conde Ferreira, olha para o exemplo da mãe. Assim, não tenho nada a perder. Realmente, se Deus existe e está com a minha mãe, também deve estar comigo. Também vai fazer alguma coisa comigo. Até que eu cheguei aqui na igreja. E tudo que o pastor falava era para mim. Eu era assim: mas que ele sabe da minha vida se eu nunca falei nada com ele? Comecei a vir ao domingo, comecei a vir à sexta-feira. Só que, entretanto, foi-me diagnosticada mais uma gravidez. Só que eu já estava grávida de 4 meses e meio. O médico disse: não pode levar esta gravidez em frente. Passou-me os papéis para ir fazer o aborto. E eu chorei muito porque eu não queria fazer o aborto. E eu não queria perder aquele filho. A gravidez foi numa ecografia diagnosticada que o bebê ia vir deficiente. Aí eu tomei aquela atitude de falar com Deus, se ele existia, então que ele fizesse um milagre. A palavra foi de tal forma e eu resolvi me batizar. E a partir dali, daquele batismo, eu saí dali renovada, com uma fé, que eu levei a gravidez até ao fim, deixei de ser depressiva em 6 meses, cheguei ao fim da gravidez, eu já não tomava comprimidos para a depressão e o bebê nasceu perfeito, sem deficiência. E nunca mais fui depressiva até hoje. Aí veio a sede de quando se falava no Espírito Santo e eu era assim: não, eu quero muito ter esse Espírito dentro de mim. Então eu comecei a orar, a ler muito mais a Bíblia, a entender mais a Palavra de Deus, comecei-me a focar na busca do Espírito Santo de noite e de dia. Até que um domingo de manhã, na hora da busca, eu o recebi. Foi maravilhoso, foi uma alegria que só, foi uma paz interior que não há para descrever. Tudo nasceu de novo dentro de mim. Nunca mais tive depressão, nunca mais vi vultos, nunca mais ouvi vozes. Hoje eu durmo, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu quero viver. Tenho um casamento abençoado, tenho um marido que me ama muito, tenho os meus filhos criados que me amam muito, mas eu hoje sei como lidar com as lutas, sei
que Deus está comigo e eu sei que as venço e eu tenho-as vencido. E o que eu tenho dentro de mim, ninguém me tira, jamais, que é o Espírito Santo. Em silêncio, muitas vidas são destruídas por forças que não se veem. Há quem não acredite, há quem evite falar do assunto, mas a verdade é que em várias culturas e realidades existem rituais feitos com a clara intenção de prejudicar, manipular e até aniquilar o destino de alguém. São práticas ocultas, realizadas nas sombras, carregadas de inveja, vingança ou ódio. Rituais voltados não para a cura ou para o equilíbrio, mas para o caos e para a total destruição. Esses rituais podem assumir diferentes formas. Trabalhos de amarração amorosa forçada, feitos para prender alguém contra a sua vontade em relacionamentos já doentios. Há também os rituais de separação, usados para destruir casamentos e até amizades. Outros são para bloquear caminhos financeiros, fazendo com que a pessoa perca o emprego, oportunidades ou viva constantemente em dívidas inexplicáveis. Existem ainda os mais sombrios, rituais de doença, em que a vítima começa a adoecer sem razão aparente, e até rituais de morte, onde o objetivo é retirar a vida da pessoa aos poucos, por meio do tormento, acidentes ou doenças súbitas. Muitos desses trabalhos são feitos com objetos pessoais da vítima, como fios de cabelo, roupas íntimas, ou outros envolvem até velas, bonecos e sangue de animais. E o pior, muitas vítimas nem sequer sabem que estão sob a influência do mal. Talvez você esteja a passar por isso, ou conheça alguém que está. E constata que a vida que antes fluía agora parece que está travada. Nada dá certo por mais esforço que se faça. Os amigos afastaram-se sem razão, a família virou as costas e você começa a sentir-se cansado o tempo todo, sem energia, com insónias, com pesadelos. A sensação constante de estar a ser observado, perseguido. Tem ataques de pânico repentinos, pensamentos negativos que não consegue controlar. Tudo isso podem ser sintomas. A somar a esses, há ainda a perda inexplicável de bens ou dinheiro, a sensação de peso nos ombros ou dores no peito sem causa física. Os animais de estimação ficam até agitados quando você está perto e ainda um constante azar e acidentes em sequência. A pessoa começa a duvidar de si mesma, a autoestima afunda e nada se resolve. Se você desconfia que está a enfrentar algo assim, uma força do mal, não ignore os sinais. Lembre-se que ninguém merece viver acorrentado por algo que nem escolheu. Hoje, sexta-feira, o Centro daqui Universal aqui no Luxemburgo está de portas abertas em vários horários de reuniões com o intuito de desfazer da sua vida todo tipo de maldades, pragas, maldições, perturbações que têm levado a sua vida ao fundo do poço. Você que está em um estado de desespero, você que não sabe mais o que fazer, você que já procurou ajuda em diversos lugares, mas o problema não se resolve. Você continua sem conseguir dormir à noite, você continua a ver vultos, a ouvir vozes, você continua com esse peso na sua vida, essa carga negativa sobre a sua vida. Quando você colocar os seus pés hoje, sexta-feira, e receber a oração pela libertação, todo o mal que tem estado nos seus caminhos, ele será arrancado. E a luz de Deus, ela brilhará na sua vida. A sede nacional fica situada no número 4, Place Strasbourg, 300 metros mais ou menos da Gare Central dos Comboios, em Luxemburgo Vila, pelas 10 da manhã, 3 da tarde, 18 horas e 20 horas. Nas demais moradas, você poderá participar pelas 10, 15 e 19h30, onde estamos de norte a sul do país, à sua disposição, com as portas abertas para lhe receber, de maneira que você seja livre de todo o sofrimento. O que você tem a perder em participar hoje, sexta-feira, da corrente da libertação? O que você tem a perder em vir buscar ajuda, em bater nessa porta que está aberta para que a sua vida seja transformada? Venha. E venha determinada a ser livre de todo o sofrimento. Nós vamos acompanhar mais depoimentos de pessoas que têm dado uso do ponto de luz e têm sido ajudadas.
O nome da senhora? Fátima. Tem um ponto de luz? Sim. O que está acontecendo com o ponto de luz? Todos os dias ponho lá os pezinhos e pedi a Deus que há 2 anos para cá que eu não junto as minhas 3 filhas e ontem consegui juntar as 3 em casa de uma delas. Ou seja, há 3 anos que está a tentar fazer isso. Sim. Mas todo dia fiel ali no ponto de luz. No ponto de luz, todos os dias. E então Deus abençoou. Abençoou. Ontem consegui juntar as minhas 3 filhas. O nome da senhora? Maria José. A senhora pegou o ponto de luz semana passada? Sim. O que aconteceu? Uma semana de alegria, de boa disposição, de muita vontade de fazer coisas, de mudar. Sei, muito diferente? Sei, muita alegria no meu coração, muita... Está fiel a colocar os pezinhos no ponto de luz? Sim. Todo dia? Todos os dias, todos os dias. É? E sentiu essa mudança na vida da senhora? Muita alegria, muita vontade de louvar a Deus, de orar, de pedir coisas que eu não fazia. Seu nome? Vera. O que aconteceu depois que pegou o ponto de luz, Vera? Então, eu tenho uma empresa e tenho clientes, como toda a gente, não é? Mas os clientes diziam que tinham muita dificuldade financeira e eu tinha muita dificuldade em receber. Então, na sexta-feira eu vim à reunião, pronto, e entretanto eu comecei a fazer o propósito e então, desde lá para cá, muitos clientes têm vindo a andar a pagar aquilo que até agora não pagavam. Está fiel colocar os pés no ponto de luz todo dia? Sim. Normalmente o que eu faço, eu acordo cedo, tenho uma cadela, venho com ela à rua e antes de vir à rua, a primeira coisa que eu faço é pôr o ponto de luz, unjo-me a mim, unjo a cadela e vamos para a rua. Coloca os pés ali e faz oração? Sim. No ponto de luz? Sim. Oração. Vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé em oração por todas as pessoas que têm enfrentado momentos difíceis, momentos de desespero. Essa pessoa que já bateu em tantas portas à procura de uma solução, mas aquilo que ela tem visto é dor, é sofrimento. Mas eu lhe peço, meu Deus, visite essa pessoa agora e que por meio dessa água ela receba forças para ainda hoje, sexta-feira, buscar ajuda e então ser livre de todo o sofrimento que ela tem vivido. Por isso, coloca a sua mão, que é poderosa, para trazer vida, para trazer a transformação e a restauração que ela precisa. Amigo, amiga, beba da água e receba a vida, receba a força que vem de Deus. Ele é o Senhor que restaura a comunhão, é o que tem misericórdia, dá perdão. E neste domingo, nas concentrações de Fé Milagres, que acontecem às 8, especialmente 10 horas da manhã, nós teremos um momento dedicado para todas as famílias, para que Deus traga a paz, a união, a reconciliação, a proteção para os lares, a bênção para a sua casa. Venha, convide os seus familiares, convide os seus filhos e venha buscar a bênção de Deus para a sua vida e também para toda a sua família. Sempre aos domingos é dedicado um momento para a família, a oração de intercessão por toda a nossa casa, para que o autor da família ele possa guardar e livrar de todo o mal, tá bom? Você é nosso convidado a estar conosco. A sede nacional fica situada no número 4, Palácio Strasbourg, 8 da manhã, especialmente 10 horas da manhã, e nesses mesmos horários, em uma das nossas moradas espalhadas aqui no Luxemburgo, tá bom? Mais informações, você pode ligar para o mais 352 661 483 761. Despeço todos, bem-aja para si, para a sua família e até a próxima.